Efésios 5:22 diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz o seguinte: quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão à vontade. Irmãos, nós sabemos que não existe uma instituição mais atacada pelo diabo do que a família. Desde o Éden, o diabo se lança ali naquela união para atacar, para destruir o projeto de família, porque a família é a base de tudo. E veja bem, nos dias que nós vivemos, nós podemos observar os seguintes dados. Segundo o site do IBGE, no ano de 2021, foram realizados 80.573 divórcios, número recorde até o momento. Segundo dados do site gov.br, no primeiro semestre de 2022, foram registradas 31.198 denúncias de violência doméstica contra mulheres. Ainda segundo dados do gov.br, 2021, foram registrados 50.000 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Desse total, 40.822 ocorreram dentro da casa da vítima. E pasmem, irmãos, a mãe aparece como a principal violadora nesse momento. E depois o padrasto ou a madrasta. Segundo dados do Gov, também em 2022, tivemos 16.000 denúncias de agressão a idosos, partindo dos filhos. O que eu quero com esses dados? Para nós vermos como anda a família brasileira. São dados estatísticas tirados de dentro dos lares, das casas, das famílias do nosso país. E muitos desses dados, desses números, podemos encontrar pessoas que são ou se autoqualificam como cristãos, estão englobados dentro desses dados, desses acontecimentos no nosso país. Mas, irmãos, nós vamos aqui a carta de Paulo, e nós sabemos que quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele divide essa carta em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos a parte doutrinária, a parte teológica da carta de Paulo aos Efésios.
do capítulo 4 até o 6, então nós encontramos a parte prática. Não que não tenha doutrina, não que não tenha teologia dos capítulos 4 ao 6, mas é a parte mais prática de conduta cristã, de vivência entre os cristãos, os conselhos que Paulo dá então à igreja. Do capítulo 1 até o 3, Paulo vai mostrar o plano de redenção, vai mostrar Deus chamando, escolhendo, predestinando os santos, vai mostrar o plano de salvação, vai mostrar Cristo justificando, vai mostrar o Espírito Santo selando. A partir do capítulo 2, Paulo vai mostrar que os cristãos estavam mortos em seus delitos e pecados, mas que pelo grande amor, pela misericórdia de Deus, Ele nos deu vida e nos salvou através da graça. No capítulo 3, Paulo vai mostrar que a igreja agora, os gentios, os judeus são um só, caiu o muro. Então ele dá essa parte doutrinária. A partir do 4 ele mostra, olha, partindo desse ponto que vocês são cristãos, que vocês são os filhos de Deus, que vocês foram chamados, eleitos para serem santos, então vocês a partir de agora vão agir dessa maneira, desse modo. Entenda bem, nós lemos aqui, então capítulo 5 e 22, né? Que fala o seguinte, ele começa aqui, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Hoje quando você ouve essa palavra, essa fala, né? Aí por fora as pessoas já, como isso, submissa, mas causam um certo alvoroço, né? Em meio a alguns movimentos que nós vemos hoje em dia avançando. Porém, quando nós lemos esse texto aqui, nós temos que ler ele dentro do contexto. Reverendo Augusto Nicodemos fala que para você interpretar um texto existem 3 princípios básicos, que é contexto, contexto e contexto. Então vamos aplicar aqui isso. Se você for até o verso 18, você vai encontrar o seguinte: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se você for até o 21, você vai ver o que está escrito aqui: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí Paulo segue no 22, as mulheres sejam submissas. Então, quando nós olhamos esses textos aqui, eles estão baseados na submissão de Cristo, no senhorio de Cristo, seja homem, seja mulher, seja criança. Então, quando nós olhamos para o verso 22, que ele fala aqui, as mulheres, irmãos, esse texto aqui, eu vou tentar ser breve, porque para nós falarmos aqui, dar o devido valor a cada tópico aqui, nós gastaríamos aí 3 cultos no mínimo para falar sobre cada um, mas eu vou tentar ser breve, sucinto e enfatizar os pontos principais. Veja bem, no verso 22, então, nós vemos aqui Paulo falando às mulheres. E nós temos que entender que na civilização antiga, o grande problema é que as mulheres, elas eram tratadas com desigualdade. Elas não eram vistas como pessoas, mas como propriedades do pai enquanto solteiras, do marido quando casadas. Na cultura grega, a mulher ela era muito desvalorizada. A esposa servia o quê? Para dar filhos e para... enquanto isso, o homem buscava o seu prazer, a sua satisfação sexual em outras mulheres, em prostitutas, enfim. A mulher não era valorizada. Dentro da cultura romana não era diferente, a mulher sofria grande preconceito e o divórcio era uma prática comum, a mulher era trocada, era abandonada. Então o que Paulo está falando aqui, ele apresenta aqui um conceito muito significativo, muito adiante, muito além do seu tempo. Paulo fala aqui dessa submissão, mas o que é ser submissa? O que significa ser submissa à luz desse texto? Ser submissa não é ser escrava. Ser submissa aqui não significa se submeter a maus tratos, submissão não significa inferioridade e também não significa obediência incondicional. Vamos destacar então aqui alguns desses pontos aqui. Primeiro, o verso 22 fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido da mesma forma como ela se submete a Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Diante disso, agora as irmãs, os irmãos esperem que vai chegar o de vocês também. Mas o que você faria ao seu marido que você não faria a Cristo?
O que você diria ao seu marido que você não diria a Cristo? Como você se comportaria em relação ao seu esposo que você não se comportaria da mesma forma diante ou com relação a Cristo? Veja bem, irmãos, entendam que isso é uma exortação. Provérbios 21:19 diz o seguinte: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 14:1 a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Veja bem, o que você faria ao seu esposo? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Veja bem, hoje em dia, claro que mudou muita coisa. Hoje a mulher trabalha, hoje a mulher é dona do seu próprio negócio, hoje a mulher ela tem o seu papel na sociedade, tem o seu papel diante das empresas. Claro que nós vemos ainda muita coisa que precisa ser mudada. Mas veja bem, por exemplo, o marido trabalha o dia todo, no pesado, e você é uma mulher que está em casa. Isso não é indigno? Cuidar do lar, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, é algo muito correto, é algo muito valorizado. Veja bem, a mulher mais importante da Bíblia era uma mãe. Foi Maria. Mas, você é uma dona de casa, você está em casa, e seu marido trabalha fora. E seu marido trabalha o dia todo, chega em casa cansado, esgotado. E ele chega em casa e encontra uma casa bagunçada. A esposa não se preocupou em preparar uma janta, uma comida. Cuidar do seu marido quando chega em casa. Ela não se prepara, ela não preparou nada para recebê-lo quando chega em casa. Ele chega cansado, esgotado, trabalhou o dia inteiro, ouviu do patrão, trabalhou com um funcionário ruim o dia todo, cansou nesse sol de Sinop. Aí ele chega em casa quebrado, a casa uma bagunça, as crianças chorando, ainda vai ter que ir para a panela, cozinhar. Estamos falando de uma mulher sábia que edifica a sua casa. Veja bem, outro ponto. A esposa então não trabalha, ela não tem a sua renda, é dever do marido prover, sim, sustentar, dar. Mas aí a esposa fica em casa com a senha do cartão de crédito e ela passa, fazendo gastos descontrolados, sem a devida conversa com o esposo, sem aquela decisão do lar. Isso não é ser sábia, isso não é edificar a casa. Outro ponto, a mulher não respeita o marido na frente de outras pessoas. Grita, despreza, chama de apelidos pejorativos, diminui, coloca para baixo. Congreguei numa igreja e tinha um pastor muito, muito querido. Ele tinha uma esposa muito querida. Mas às vezes ele estava pregando e ele falava uma coisa e ela dizia lá de baixo: não foi assim não. E ele, fofinha, ele chamava ela de fofinha, fofinha, mas ele ficava sem jeito. Aí ele estava falando, mas você estuda, porque ele era professor formado, o cara era muito inteligente. E ele falava assim, ele falava alguma coisa, tal, quando entrava a questão de finança, aí ela falava lá de baixo, você é estudado, mas eu tenho 2 empregos, ganho mais que você. No culto. Pensa como ficava a cara, né? Mas estamos falando de ser sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Você pode até ver seu marido dando uma pernada. Chega em casa e fala: fulano, tal e tal coisa. Porque se você falar na frente dos outros, você vai menosprezar, você vai diminuí-lo, colocar para baixo diante dos outros. Você faria isso com Cristo? Outro ponto, a esposa que negligencia o cuidado com os filhos. O pai trabalha fora, a mãe está em casa com os filhos, chega em casa, a criança está lá, não tomou remédio, ou está doente, ou não comeu, ou está... A mãe precisa cuidar dos filhos, ensinar, educar. Então, nós estamos falando aqui de mulheres
que fariam o quê? Como elas se portariam diante de Cristo. É da mesma maneira elas têm que se portar com o seu esposo, com o seu marido. Verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. A mulher deve ser submissa ao marido da mesma forma que a igreja se submete a Cristo. Como que a igreja se submete a Cristo? A igreja obedece a Cristo. A igreja se sujeita à palavra de Cristo. E a igreja vê em Cristo o seu Salvador. Olha bem, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A mulher deve em tudo ser submissa ao marido, da mesma forma que a igreja se submete a Cristo. Assim como a igreja honra a Cristo, assim como a igreja obedece à palavra de Cristo, assim a mulher deve se portar para com seu esposo. A igreja que quer vencer, ela obedece a Cristo e ela reconhece a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Assim, a mulher deve reconhecer o sacerdócio do seu marido no lar, como sacerdote do lar. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Sejam em tudo submissas, porém esse tudo aqui, ele é condicional. Sabe por quê? Porque para tal submissão, o homem, ele deve ter as mesmas atitudes de Cristo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Paulo mostra que esses ensinamentos são condicionados a um lar cristão. E o marido não vai pedir à sua esposa coisas que Cristo não pediria. Já aqui Paulo já começa a direcionar para os maridos. Tá? E veja bem, uma esposa não vai se sujeitar a práticas que o seu marido imponha, exija, que não vão de acordo com a palavra de Deus. Aqui está falando de obediência, de submissão, mas não ser submissa em coisas que vão contra a palavra do Senhor. A esposa deve em tudo ser submissa, mas se o marido for cristão, temente a Deus, servo. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando aqui a cristãos que são verdadeiros cristãos, genuínos. E Paulo, vocês podem analisar que Paulo ele usa esses 3 pontos aqui para falar das mulheres, 3 versículos. Só que para falar dos homens, ele vai usar 9. Ele exorta, ele fala que a mulher deve ser submissa ao marido, respeitar o marido, ela deve obedecer ao seu marido, ela não pode agir de maneira negligente, ela não pode destruir a sua casa. Ela tem que contribuir para a harmonia da sua casa, para o bem-estar da sua casa. Para isso ela tem que ser sábia. Olha o que nós lemos aqui. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Sabe a pessoa que quer viver no deserto? Morar no deserto é calor, não tem sombra, tem escassez de água, alimento é escasso, comida, água, tudo. Umidade do ar. É difícil morar no deserto. E o sábio está falando o quê? É melhor você passar por tudo isso do que morar em casa com uma mulher briguenta e amargurada. Sabe aquela mulher amargurada que tudo acha ruim, que tudo dá contra, que onde ela, em vez de ela dar uma palavra de harmonia, uma palavra que vai pacificar o lar, ela joga mais lenha na fogueira. Não podemos ser assim, irmãs. Vocês têm que ter sabedoria. Eu estou andando num terreno muito perigoso, porque eu tenho esposa, então tem que ter sabedoria para agir em casa. Você faria com o seu marido o que você faria com Cristo, o que você não faria com Cristo? Então não faça.
Mas deixa eu virar a faca aqui para o outro lado. Então, Paulo usou 3 versículos para falar às esposas, às mulheres, sobre submissão. Nós estamos falando o quê? De vencer dias maus em família. Então, o papel da mulher é esse. Agora ele vai falar para os maridos. A partir do verso, então, 25. Se por um lado, irmão, a esposa deve comportar-se como a igreja em relação a Cristo, para o homem fica pior. Porque agora o homem tem que se comportar como Cristo em relação à igreja. É mais difícil. Veja bem, 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O verso 25 aqui já era suficiente para o marido cristão entender e saber como ele deve tratar a sua esposa. Cristo fez o que pela igreja? Ele morreu pela igreja. O homem deve morrer pela sua esposa. Tem uma frase de John MacArthur que ele fala o seguinte: o marido cristão mostra o que ele pensa de Cristo pela maneira como ele trata a sua esposa. O marido cristão mostra o que ele pensa de Cristo pela forma como ele trata a sua esposa. Agora veja o que Paulo está falando aqui. Você deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela, de se entregar por ela, de dar a vida por ela. Foi o que Cristo fez pela igreja. Nós temos que entender que Paulo está falando aqui, ele está mostrando essa comparação aqui entre o casamento, entre o tratamento da esposa com o esposo, como a união de Cristo com a igreja. E no verso 26, então ele fala o seguinte: para o quê? Para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. É dever do marido cuidar da saúde espiritual de sua esposa. Essa lavagem de água aqui que Paulo fala, era algo que estava relacionado às cerimônias de purificação que aconteciam, né, antes do casamento, as cerimônias. E agora, é dever do marido, primeiro, fazer o culto doméstico, ser dedicado na palavra e ajudar a sua esposa a se manter pura e em santidade. Você lê com a sua esposa, marido? Você pega a sua Bíblia em casa, abre ela e chama a sua esposa para ler com ela? Você tem feito isso? Porque esse é o dever, você tem que agir como Cristo age com a igreja. Você pega o texto da Bíblia e abre e lê com a sua esposa? Aquilo que você está estudando, aquilo que você divide com ela? O primeiro dever do marido é cuidar da espiritualidade da sua esposa. Você é o sacerdote do lar. Você tem que cuidar da sua casa. É um ministério que você tem. Eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou nada na igreja, eu não faço nada. Você tem uma igreja na sua casa, sob sua responsabilidade. É a sua esposa e os seus filhos. Se você não faz isso, você está negligenciando. Segundo ponto, se o marido ama a esposa e ele tem que tratar como Cristo trata a igreja, o trabalho pesado deve vir do homem. Todo trabalho pesado é responsabilidade do homem. O homem tem compromisso em ser o provedor. Claro, tem situações que a esposa é melhor remunerada, ganha mais, e é bom, e é normal, mas o homem tem o dever de ser o provedor, o mantenedor da sua casa. Há situações que o marido perde o emprego, ou tem um problema de saúde, ou ele fica um período sem poder trabalhar, e isso é normal, é entendido. Agora, isso não pode ser, via de regra, não pode ser comum, não pode ser uma prática normal e corriqueira e contínua. É o homem que tem o dever de cuidar da sua casa, ele tem esse compromisso. O homem deve se sacrificar pela sua esposa e reservar o melhor para ela. É o homem que tem que ajudar em casa. Não é serviço da mulher trocar lâmpada, trocar chuveiro,
aparar a grama, lavar o carro. Aquela fechadura que está lá há 6 meses para você trocar. Sua esposa pedindo, troca fulano, troca a fechadura, troca o puxador do armário, troca. Chega em casa hoje e troca. Bom, chega hoje e faz. O homem tem que honrar a barba que ele tem na cara. Você tem que saber fazer as coisas básicas na sua casa. Você tem que saber trocar um chuveiro. Você tem que saber trocar um interruptor. Apertar um parafuso, que seja. Um homem que não tem uma caixa de ferramenta em casa, irmão, ó, me desculpa. Você tem que ter, nem que tenha só uma Phillips lá e uma chave de boca. Você tem que ter em casa. Martelo, sabe usar um martelo, uma furadeira? Você tem que saber. A sua esposa tem que saber que ela pode contar com você. Que você pode fazer as coisas. Aí você chega em casa, ó, troquei aqui uma fechadura, dá arrumadinha. Nem que fique tudo torto. Nem que fique errado. Mas faz. Arruma, toma a decisão de fazer. É você que tem que cuidar dessas coisas. Não a sua esposa. Você que tem que trocar o pneu do carro. Você tem que arrumar as coisas. É você, não é a esposa. Aí o camarada, mas eu trabalho o dia todo. Mas tem coisas que é para você, meu filho. É você que tem a responsabilidade. Responsabilidade de manter a casa não é só finanças. Não é só prover o dinheiro. A casa é sua, você tem que cuidar dela. É o seu lar. Você tem que defender a sua casa. Você faz isso cuidando, arrumando, fazendo o que foi posto para você fazer. Agora, o que é ser homem? Hoje fala muito em masculinidade, né? Tem muitas páginas aí na internet que defendem aquela masculinidade e tal. Agora, ser homem não é ser ogro, não é ser um ditador, não é ser um desleixado, não é ser um descuidado, não. Não é um cara que manda e a esposa obedece. Não é isso, não. Isso acontecia lá no passado. O senhorio do homem para com a sua esposa não deve se basear no autoritarismo dos césares romanos, mas sim na subserviência de Cristo. Você não é um ditador na sua casa. Se por um lado a mulher tem que ser submissa, você também deve submissão à sua esposa, sabia? Você tem. Fazendo isso, você está sendo submisso a ela também. Da mesma maneira, porque você ama Cristo. E você se submete a fazer essas coisas porque ama a sua esposa. Amar a mulher como o próprio corpo. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Assim também os maridos devem amar, no 28, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Você vive se batendo aí? Você gosta de se vestir mal? Você gosta de comer coisa ruim? Você gosta de comprar aquele perfume do R$1,99? Não, você cuida de você mesmo. Você mantém a sua saúde. Pratica exercícios físicos, se cuida, sei lá. Agora, por que da esposa não vai cuidar? Por que não vai amar ela dessa mesma maneira? Olha o que Paulo fala, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque ela faz parte de você. Ela é quem você é. Ela te representa aonde você vai, aonde ela vai. Aí agora a esposa anda aí toda descuidada, toda desleixada, porque você não cuida, porque você não provê. Se a esposa fica em casa e ela não tem uma renda, é teu dever cuidar dela. Aí, se amar a mulher como o próprio corpo. Agora tem marido que não está nem aí para a saúde física, nem para a saúde emocional da sua esposa. Irmãos, mulher gosta de falar, gosta de ser ouvida, gosta de atenção. Aí o marido não cuida, não fala nada, não faz nada, age como um ditador dentro de casa. Meu irmão, você precisa escutar o que a sua esposa tem para falar. Você precisa dar atenção para ela, dê atenção para ela. E escute o que ela tem para falar. Presenteie a sua esposa e escute o que ela tem para falar. Dê atenção a ela e escute o que ela tem para falar. Leve ela para jantar e escute o que ela tem para falar. Gaste tempo com ela, assistindo filme, fazendo alguma coisa, e escute o que ela tem para falar. Irmão, tem que escutar.
Vai lá, paga um salão para ela fazer o cabelo, fazer uma unha, fazer uma hidratação, e escute o que ela tem para falar de novo. Sua esposa tem muita coisa para falar. Fala assim, hoje eu vou fazer o jantar, hoje eu vou fazer a comida. Enquanto isso, escute o que ela tem para falar com você. Dê um presente sem motivo, sem data, sem ocasião especial, apenas presenteie a sua esposa e escute o que ela tem para falar. Se eu perguntar aqui, todo mundo sabe a data de casamento aí, dos maridos? Nós completamos agora 15 anos de casados, semana passada, eu e a Anne. E se Deus me ajudar, eu nunca vou esquecer nenhum dia, nenhuma data, nem a hora, que eu lembro até a hora e o dia. Isso é importante. A mulher gosta desses detalhes. Para você pode parecer bobagem. O homem é mais bruto mesmo. O homem é mais descuidado com essas coisas, desleixado. Mas para ela é importante, cara. Quem que é a pessoa mais importante para você na sua vida hoje? Quem é que está sempre do seu lado? Quem é que sempre esteve com você e vai estar? Além de Cristo. É sua esposa. Aí você não cuida do bem mais precioso que Deus colocou na sua mão? Jesus não cuida da igreja? Jesus provê bênçãos para a igreja, sim ou não? Jesus salvou a igreja, sim ou não? Se você tem que agir como Jesus, por que você age diferente? Por que você não cuida dela? Por que você é grosseiro? Às vezes as pessoas aí fora fazem tanta grosseria para a gente, falam mal e a gente engole quieto. Grosseria dos outros, ou alguém fala alguma coisa e faz alguma coisa que a gente não gosta, e a gente fica quieto para não responder, para não brigar com pessoas aí na fora, no trabalho, na escola, na rua. Quem já teve que engolir sapo, porque alguém fez uma coisa e você não gostou? Várias vezes. E o cristão, às vezes, ele silencia, e ele não... Agora, por que quando a sua esposa faz alguma coisa que você não gosta, a sua primeira atitude é xingar, é esbravejar, é ofender? Você não ofende o cara lá da rua, mas a sua esposa que está com você todo dia na sua casa, você é grosseiro e ofende e trata mal. Cristo faria isso com a igreja? Homem não tem que ser grosseiro com a esposa, você tem que cuidar, você tem que amar. Ela pode até fazer uma coisa que você não gosta, chama ela, conversa, espera passar um pouquinho, deixa a poeira baixar e depois, amor, conversa. Aí você tem que ser aquele cara, não, porque eu sou homem, a última palavra é minha. Cristo não age assim com a igreja. Você precisa valorizar a sua esposa, tratar ela bem, com carinho, com cuidado, com amor, porque é assim que Cristo ama e cuida da igreja. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser uma auxiliadora, uma ajudadora, para te ajudar. Aí tem casas que o marido, agora voltando à parte da finança, o marido vai lá, gasta como quer, administra como quer o dinheiro, como se ele fosse tivesse carreira solo. Não, você tem uma casa, você tem uma esposa, você tem uma família. O casamento é reciprocidade, vocês têm que dividir as coisas. Não tem essa de meu salário. O salário é da família, é da casa. Aí o camarada vai lá, gasta, compra no que ele quer, não justifica, não conversa, depois está lá empipinado, endividado, ainda vai falar, botar a culpa na esposa. É porque você só gasta e não contribui em nada. Meu irmão, vai se converter. Porque somos membros do seu corpo. Você é membro do corpo de Cristo. Você tem que agir como Cristo age com a igreja. 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Meu amigo, quando você se casou, você deixou a sua mãe e seu pai na casa deles, agora a casa é sua. O pai e a mãe ficam na casa deles,
Lá é a casa do seu pai e da sua mãe. Não, a sua casa não é uma extensão, um puxadinho da sua casa, dos seus pais, não. A casa é sua. E para adolescente aí, jovem, que estão pensando em namorar aí, para casar você tem que entender que você terá compromissos que serão teus, e teus somente. Não vai ter mais ajuda do papai, ajuda da mamãe. É você que vai assumir a casa. Você que tem que escorar a sua casa. Deixará o homem, o seu pai, aí tudo que é coisa, aí vai tomar uma decisão na casa, eu vou ver com a minha mãe, marmanjo, 30, 40, 20 e poucos anos na cara. Aí na hora de tomar uma decisão na sua família, não estou falando que você não pode escutar os conselhos dos pais. Mas aí tudo tem que, porque na casa do meu pai era assim, na casa da minha mãe era assim. Gente, na casa da sua mãe e do seu pai passou. Tem aquela história bem antiga, né, bem comum que fala, o marido falava que queria comer um feijão. E a esposa fez o feijão para ele gostoso, aí ele comeu, mas não ficou, queria igual o que a minha mãe fazia. E aí no outro dia a esposa foi lá, cortou bacon, cortou calabresa, fez aquele feijãozão temperado, gostoso, caldo grosso, e ele comeu e não tem o gosto do feijão da mamãe. Aí um dia eles foram almoçar na casa da mamãe, a mamãe queimou o feijão. Aí ele comeu o feijão, o gosto do feijão da mamãe. Irmão, não baseie a sua vida, a sua esposa não é sua mãe. Sua esposa é sua esposa, sua mãe é sua mãe. Você deixou para trás. Versos 32 e 33. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O casamento deve ser um reflexo da união entre Cristo e a igreja. Cada um tem os seus deveres e as suas obrigações dentro do casamento, mas uma coisa fica bem clara aqui: amor e submissão mútuos. O casamento é uma figura da união entre Cristo e a igreja. O seu casamento tem que refletir isso. Lá na sua casa, esse tem que ser o reflexo do casamento. Pois bem, agora os filhos, capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quais são os deveres dos filhos? Primeiro, obedecer e honrar. Isso aqui ainda dentro do versículo 21 do capítulo 5, onde Paulo fala: sujeitai-vos uns aos outros. Os filhos devem obedecer e honrar os pais. E aí nós vamos encontrar filhos que são rebeldes dentro de casa. Não ajudam em casa com nada, por beleza. Não ajudam nos afazeres domésticos. A mãe pede uma coisa, o filho não faz. O pai pede outra coisa, ele não faz. Sua mãe não é só escrava não, marmanjão. Você tem que fazer as coisas. Você tem que ajudar em casa. Você tem que obedecer ao seu pai. Você tem que obedecer à sua mãe. Você precisa honrar e valorizar e respeitar o seu pai e a sua mãe. Se você não faz as coisas dentro de casa hoje, aí eu estou falando aos filhos aí, adolescentes já, como é que você vai fazer na sua casa depois? Aí você não aprende a fazer nada dentro de casa. E como é que você vai ter uma casa depois? E escuta aqui, honrar significa mais do que obedecer. Honrar não é só obedecer, mas sim mostrar respeito e amor pelos pais. Vocês precisam escutar o que os seus pais têm para falar. Muitas vezes escuta o amigo, escuta o colega de escola, escuta outros aí, influenciadores aí pela internet, e acha que o pai e a mãe são bestas, são caretas, são... Não, seu pai sabe das coisas, sua mãe sabe das coisas. Escute eles. Não foi lindo o templo que Salomão construiu?
Foi lindo, mas se você ler na Bíblia, ele fez o que Davi mandou ele fazer. Vai ler. Ele agiu tudo com... Salomão era sábio, mas vai ver tudo que ele fez, os soldados, tudo. Ele fez segundo o que Davi tinha ordenado a ele, ensinado ele. O homem mais sábio. Escute os seus pais. Escute os seus pais. Olha aqui o verso 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele vai lá no quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Isso aí não é só para criança, não. É para adulto também. Você acha aí que já está casado, que já tem a sua casa, tem que honrar o seu pai. Honrar a sua mãe. Cuidar deles. Meu pai agora já está idoso, já está chato. Você vai ficar idoso, filho. E da maneira que você agir, que os seus filhos verem você agindo com os teus pais, eles vão agir com você da mesma maneira. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, hoje em dia, a maioria das coisas nós controlamos hoje por celular, por botões, por telas. Mas filhos não são controlados por botões, não são controlados por telas. Verso 4. Não provoqueis a ira, não irrite o seu filho. Não coloque o seu filho para baixo. Como que faz isso? Fazendo o quê? Exigências absurdas, como você exigir perfeição do seu filho. Fazer comparações. O filho da fulaninha fez tal e tal coisa. Meu irmão, teu filho não é um gênio. Teu filho é uma criança. Você não pode comparar com o que o outro faz lá e falar, fulano fez tal coisa. Olha o filho da fulana. Você tinha que se comportar igual o fulano. Irmão, não fala isso para o seu filho. Porque você começa a colocar exigências em cima dele que ele não tem a condição de cumprir. Talvez não esteja na idade de cumprir ainda. Ou ele é diferente e você tem que entender isso. Você não pode exigir que seu filho seja um gênio. Não. Senão ele vai crescer frustrado porque não consegue fazer as coisas. Não provoque a ira do seu filho. Não dê tarefas impossíveis para ele cumprir, nem exija coisas que não são ainda para a idade dele. Os filhos que dão problema, irmãos, eles são o reflexo do cuidado e ensinamento dos pais. Paulo dá duas orientações aos pais. Vejam os termos usados por Paulo aqui, criar na disciplina e criar na admoestação. O que é ensinado hoje em dia? Que você não pode dizer não. Você não pode dizer não para o seu filho. As crianças não podem ouvir palavras negativas, senão elas vão crescer sendo rejeitadas e vão ser pessoas negativas. Onde surgiu isso? Que não pode dizer não, que não pode impor limite. Eles falam que crianças que ouvem não, quando pequenas, elas tendem a se tornar agressivas. Pois é muito pelo contrário, uma criança que não ouve não, que cresce fazendo tudo o que quer, quando ela crescer e ouvir um não do seu esposo, da sua esposa, um não do seu chefe, um não do seu pastor, um não do seu líder, ela vai se revoltar. Tem que ser como eu quero. Aí você vê aquele cristão que Deus não pode dizer não para ele, que ele se frustra. Aí cresce, se torna um cristão frustrado. Deus não dá nada do que eu peço. Aí sabe o que ele faz? Ele vai se socorrer no pecado para suprir a necessidade daquilo que ele não ganhou. Criança precisa de limites. Pai, mãe, vocês precisam entender que na casa de vocês, vocês são os senhores. Vocês mandam e os filhos obedecem, né, Miguel?
Está rindo aí. Vocês mandam e os filhos obedecem. É assim. Agora tem casa que o Juninho não pode ser contrariado. Aí o Juninho não pode ouvir o não. Aí o Juninho come o que quer. Não come quando não quer. Não pode ouvir o não. Não tem limite para nada, faz de tudo. É que não pode controlar o Juninho, ele tem a personalidade forte, puxou. Sabe quem que ele puxou, né? O homem nasce pecador. Aí cria de qualquer maneira, não impõe limite. A criança pequena faz o que quer, manda na casa. Aí quando vai na casa dos outros, aí o Juninho ainda trabalha. E faz o pai e a mãe passar vergonha. Uma vez na nossa casa, tivemos uma visita, veio uma menina pequena, acho que tinha 4, 5 anos. Tinha uma mesa de vidro em casa. A menina subiu em cima da mesa de vidro. Ela foi no armário, puxou as coisas. Pegou um relógio, quebrou. Aí tinha um outro menino que na nossa casa, eu tinha uma plantação de tomate, eu gostava muito de fazer aquela horta, né? E nós na época tinha aqueles pequenos grupos em casa. Aí o menino lá, aí os tomates lá, e nós, célula rolando, cantando, e o menino ia lá no pé de tomate, arrancando os tomates tudo do pé, assim, e a mãe assim, ó, uma cara de paisagem. Tem que bater no menino? Não, tem que bater na mãe. Cara de paisagem, o menino arrancando. Aí, no outro dia tinha a festa, o Juninho foi de novo, aí foi botado um pula-pula para as crianças brincar, era dia das crianças. Aí o Juninho pegava as britas e tocava em cima do pula-pula, e as crianças brincando, e dá-lhe pedra, e vai pedra, e a mãe lá. E o pai também, pior. Não. As pessoas não são obrigadas a engolir as malcriações do seu filho. Você tem que disciplinar o seu filho. Aí traz para a igreja, o diácono passa trabalho, que o Juninho não para, o Juninho corre, o Juninho grita, faz, acontece, sobe, vem, vai. Você tem que controlar o seu filho, irmão. A Bíblia fala para corrigir com a vara. Olha aqui, Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 29 e 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Sabe aquela criança que se joga no mercado e chora? Vara. Hoje a sociedade ensina que não, você não pode corrigir o seu filho. Vara, não é mão. Não é o que tem na mão atacar na criança. Não. E nem chinelo. É vara. O Miguel apanhou a primeira vez, ele não tinha 1 ano de idade. Tinha 10 meses. A primeira varada que ele tomou na mão. Estou dando esse exemplo porque é o exemplo que eu queria mexer na tomada. Ó, vara. Não tem me dado trabalho. Pode ser que mais lá na frente dê. E aonde eu conseguir pegar ele, eu pego. Mas, irmão, vara. Você tem que corrigir o filho. É vara, leva vara junto. Eu levava varinha junto na igreja. Eu apanhei bastante quando era pequeno também. Vara. Eu não me arrependo. Agora, não é espancar. É corrigir. É ensinar. É falar. E não é só bater. Você vai sentar com o seu filho e vai falar: Juninho, queridinho, anjinho, você vai levar essa varada porque você fez isso, e não pode fazer isso. Depois que ele apanhar, dá um tempinho para ele chorar, conversa com ele, ora com ele, lê a palavra com ele, ensina o seu filho, corrige ele, porque a varadinha vem agora, mas se não vir a varadinha agora, mais tarde é o cacetete da polícia no lombo, é bala, e ele vai chorar: meu filho, era tão bonzinho. Segundo ponto aqui. Tem pais que não priorizam o ensino bíblico para seus filhos. Preparam e ensinam seus filhos para que sejam médicos, advogados, professores, empresários, mas não preparam seus filhos para serem cristãos.
não ensinam. Não pega a Bíblia em casa, não abre a Bíblia e não lê e não ensina o seu filho. O dever aqui é dos pais. Olha o que a Bíblia fala. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Ainda Deuteronômio 6:6-7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-se. Em todo momento tem que ensinar o teu filho. E não é só lendo a Bíblia, é com exemplo também, é como você age, é como você se comporta. A criança faz a leitura do que você faz, de como você age, e ela vai te imitar. O dever de ensinar é dos pais. Agora tem pais que priorizam, que terceirizam esse ensinamento para a igreja. Aí vem e larga na igreja, que a igreja tem que ensinar o meu filho. Irmãos, a igreja ensina, mas a criança, o dever é do pai. Agora tem igrejas que não tem uma pregação sadia, um púlpito sadio, uma aula sadia. E aí como que a criança vai lutar contra a doutrinação que ela passa durante seus longos anos na escola, a doutrinação do mundo, os ensinos do mundo, o que é falado, o que é ensinado? Como que ela vai lutar contra isso pintando o desenho da Arca de Noé no cultinho? Não estou falando que a nossa escolinha é assim, mas existem muitos locais que são assim. Como que ela vai combater tudo isso? Não é dever da igreja educar os teus filhos, é dever teu. Você, quem pariu Mateus, quem vale, não é? É você que tem que fazer. Aí, tem pais que não ensinam os filhos, aí o filho dá problema, aí o filho cresce, aí o filho faz vergonha, aí o pai sofre, aí a igreja sofre, aí a mãe sofre, e aí todo mundo sofre, aí ele casa, ele vai ter um casamento horrível, a esposa vai sofrer, o marido vai sofrer, os filhos vão sofrer, e é um sofrimento, um círculo vicioso de sofrimento. Porque você, pai, você, mãe, negligenciou o ensino e o cuidado com os teus filhos. Você precisa amar o seu filho, não é só você presentear e você dar coisas boas, não, quando você corrigir o seu filho, você dizer não, e honrar o não. Você falou não, dali meia hora você, tá bom, é não, ponto. Ensina, corrige. Ame o seu filho. Se você ama, você corrige. Então, para vencer os dias maus na família, Paulo deu aqui vários conselhos para a esposa, para o esposo, para os filhos e para os pais. Se a igreja de Cristo seguisse na risca esse ensinamento aqui de Paulo, show, que igreja nós teríamos, que igreja nós teríamos, maridos que amam a esposa, esposas que amam os maridos, filhos que obedecem aos pais, pais que ensinam e cuidam dos filhos, a igreja avançaria, mas está falhando, nós estamos falhando. Marido, você está falhando, esposa, você está falhando, filho, você está falhando, e pai e mãe, você está falhando. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que aqui está escrito a nossa regra de vida. Aqui está escrito que nós precisamos para ter uma família saudável, para vencer os dias maus. Aí chegam os dias maus, chegam os problemas, a família está desestruturada, aí não consegue vencer. Aí vem o divórcio, aí vem as agressões, aí vem o abandono do lar, e casos aí de violência e até mesmo morte dentro do seio da família. Tudo por não viver de acordo com o que a palavra nos diz. Agora vejamos algumas aplicações desse texto. Os relacionamentos familiares devem ser baseados na nossa submissão a Cristo.
Se você basear a maneira que você vai tratar a sua família, da mesma maneira como você trataria Cristo, nota 10. Baseie o seu tratamento na sua casa da mesma maneira como você se porta aqui, na igreja, diante dos outros, diante da presença de Deus, em casa. Segundo, se o casamento é uma figura da união da igreja com Cristo, por que você vive traindo esse relacionamento? Se o casamento é uma figura da união de Cristo com a igreja, por que você vive traindo este relacionamento? A igreja é a noiva, Cristo é o noivo. O casamento é único. Quando Deus elaborou o plano de salvação e nos escolheu e nos chamou, Ele fez uma escolha. Ele disse sim para a igreja. E a igreja, quando é chamada por Cristo, ela diz sim para Cristo. Só que assim como no casamento, o homem trai a esposa trai o esposo, ou pode haver vários tipos de infidelidades financeira, ou deslealdade, ou enfim, todo tipo de traição. Porque é que a igreja continua traindo Cristo. Como que nós traímos Cristo? Ele é um noivo melhor. Mas constantemente nós olhamos para o mundo e achamos o mundo mais interessante, o mundo mais atraente, o mundo mais belo. Você ver a Cristo é uma alegria, é um prazer, mas tem as suas dificuldades. Cristo mesmo falou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Por que é que nós traímos diariamente Cristo? Na nossa família, tratando mal, agindo grosseiramente, ou amando as coisas do mundo mais do que amamos a Cristo. Nós precisamos fazer, se você tem traído Cristo, se você tem agido dessa maneira, hoje eu te convido a fazer uma renovação de votos. Olhe para Cristo e fala: Senhor, perdoa-me. Eu não quero mais errar. Eu não quero mais te trair. Eu não quero mais ser desleal. Mas eu quero viver essa união maravilhosa. Esse relacionamento recíproco de submissão e amor. Terceiro, vá para casa e conserte seus relacionamentos familiares. Se até hoje você tem agido de alguma maneira dessa aqui com a tua esposa, vai para casa e conserta hoje. Se você tem agido assim com o teu esposo, vá para casa, não espere chegar em casa no carro, ou até aqui agora mesmo, enquanto nós vamos orar. Resolva essa situação, não continue agindo dessa maneira. Haja como Cristo agiria com a igreja. Esposo, haja com a tua esposa como Cristo age com a igreja. Esposa, haja para com o teu esposo da mesma maneira que a igreja age para com Cristo. Filhos, obedeçam os pais. Pais, amem e corrijam os seus filhos. Um relacionamento saudável é aquele relacionamento onde sempre existe perdão. Ah, mas a gente não briga, a gente não precisa pedir perdão. Não, você tem que pedir perdão sempre. A gente sempre erra e às vezes a gente não vê que a gente errou. A gente vai agindo de qualquer maneira. Ah, fulano é minha esposa. Não, não vai ligar para isso, ele não vai ligar para isso. Resolva hoje, peça perdão hoje. Peça perdão para o seu filho. Peça perdão para o seu pai. Se coloque de pé.